Está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. A ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaioca, realizada no dia 5 de fevereiro de 2014, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Vice-presidente, William da Silva Maciel. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Prado Barros, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, obedecendo à ordem dos trabalhos, leitura e discussão da última reunião ordinária de 2013, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. Logo após leitura e discussão da ata da primeira reunião extraordinária de 2014, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. Depois, o senhor presidente informou que em breve as atas das reuniões serão digitalizadas, dando sequência em função do projeto de lei 27 de 2013, que é a autorização do inciso 5º do artigo 4º da Lei 2.326 de 2013, que institui o Conselho Municipal de Educação de Jaioca. O senhor presidente explicou que não havia tempo hábil para a votação em 2013. Por isso, foi colocado em pauta este ano, após discussões e votação do referido projeto, que foi aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade, discussão do projeto de lei 01 de 2014, a autorização e a adequação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo, revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Jaioca e da outras providências. O senhor presidente expôs que este projeto é muito importante porque adequa os salários dos funcionários de forma que nenhum receba abaixo dos salários mínimos e os salários daqueles que têm vencimento maior que o mínimo não fiquem defasados. Após discussões e votação do referido projeto, que foi aprovado por unanimidade de voto. Posteriormente, o senhor presidente fez a leitura do ofício 15 de 2014, enviado à Câmara pela Prefeitura para retirar os projetos de lei número 28 de 2013 e 29 de 2013. O senhor presidente expôs que o interesse da administração era passar para a autarquia estadual o controle do abastecimento de água e o tratamento de esgoto do nosso município. Porém, o projeto não veio para a Câmara. Segundo o senhor presidente, os vereadores estavam dispostos a analisar este assunto e, enquanto aguardam, tentarão conseguir recursos para a melhoria do abastecimento de água. Em seguida, o senhor presidente informou aos vereadores que suas correspondências, ao chegarem, serão colocadas em seus respectivos gabinetes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será por todos ensinada. Os senhores vereadores estão de acordo? Sim. Então a ata está aprovada por unanimidade.
Senhores, desde a reunião passada eu pedi que distribuísse para os senhores. A gente espera até 5 minutos antes de começar a reunião, que é o prazo regimental, não havendo interesse de algum vereador se manifestar de algum assunto. Então eu vou fechar a pauta, eu distribuir a pauta para os senhores aí. A gente vai seguir a ordem da pauta, que vai ser a discussão e votação do projeto, se houver entendimento do projeto de lei 2 de 2014, apresentação do requerimento do vice-presidente Willer da Silva Maciel, leitura de ofícios do deputado Duarte e do prefeito municipal referente ao asfalto que liga a Iloca à Lagoa. Vou fazer esclarecimento da reunião que nós tivemos semana passada na sede da FUNASA. Vou apresentar um requerimento aqui na casa. O vereador João Batista de Fri fará uso da palavra e o vereador José Mauro fará uso da palavra. Então nós vamos seguir essa volta. Então nós vamos colocar em discussão o projeto de lei 02 de 2014, dispõe sobre alteração de artigos da lei 2110 de 2001, que dispõe sobre as políticas municipais de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Então, assim que esse projeto deu entrada na casa, ele é também na forma regimental distribuído para os vereadores e para as comissões de direito. 2 comissões de direito que estavam encarregadas de dar parecer. Então, eu quero deixar franqueada a palavra para as comissões e posteriormente para o vereador. E se houver entendimento após essa análise aí, se houver entendimento, o projeto pode ir à votação. A comissão que o senhor presidente discute pela ordem. A comissão de legislação e justiça, a comissão de ordem econômica e social, a nossa qualidade de relator, eu fiz um parecer favorável, porque a alteração que pretende nessa lei, por exemplo, é instituída por força de legislação federal. Então não tem nenhuma emenda ao projeto. E o da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, como relator, nós só achamos que, corrigindo aqui no artigo 5º, que é onde fala, compete o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aí nós pusemos lá 12 direitos, que foi a emenda da nossa Correto. comissão. É porque o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão paritário e voluntário que fiscaliza o tutelar, na verdade ele chama Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E na lei estava faltando a palavra dos direitos. Então, no caso, a comissão está apresentando a emenda, então. No artigo 5º, está faltando a palavra dos direitos. Algum outro vereador tem que fazer alguma outra colocação? Então nós vamos apresentar a emenda, apresentamos a emenda para que a emenda possa incorporar o projeto e depois montar o projeto. Por exemplo, Pois é. as observações que eu fiz também aqui, as dúvidas que eu tinha, que acho que me ajudou, também com essa nota, eu estou apto a rodar. Obrigado. Mais algum outro vereador? Então nós vamos apresentar então a emenda, a emenda do artigo 5º, que a Comissão de Legislação, Redação e Justiça apresentou. O artigo 5º, então, ele passa a ser dessa forma: compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então vou colocar a emenda em votação. Vereador Willer? Sim, pela aprovação. Vereador Antônio de Pádua? Sim. Rafael de Andrade? Sim. Paulo dos Santos? Pela aprovação. João Batista? Sim, pela aprovação. Lázaro? Sim, pela aprovação. José Mauro Amaral? Sim, pela aprovação. Então a emenda da comissão, ela vai ser incorporada ao projeto. Vai ser como
É a única ressalva que tem no projeto. Então eu vou colocar o projeto então em votação. Vereador Francisco Lázaro. Sim, aprovado. Zamal Amaral. Sim, aprovado. Lázaro Hélio. Sim, aprovado. João Batista de Frias. Sim, aprovado. Mauro dos Santos. Sim, aprovado. Rafael de Andrade. Sim, aprovado. Antônio de Barros. Sim. Sim. O projeto foi aprovado com a emenda por unanimidade. Então a legislação municipal ela vai sofrer algumas alterações como eu sou amante do trabalho do Conselho do TENAR, eu venho acompanhando há tempos, né, a injustiça que se fazem com os conselheiros tutelares do Brasil afora. Do Brasil afora. O conselheiro tutelar ele não tinha um respaldo trabalhista. O conselheiro tutelar é uma responsabilidade, às vezes até maior do que de um pai e de uma mãe. E muitas cidades brasileiras não ganhavam nem o salário mínimo se for colocar no pé da caneta. E com essa lei também, com essa lei federal, que os municípios estão adequando, pelo menos os municípios menores, a condição dos conselheiros foram valorizadas. Então, parabéns aos senhores vereadores. Bom, o segundo assunto é a apresentação de um requerimento de autoria do vice-presidente da Câmara, o vereador Willy da Silva Maciel. Então, eu vou passar a palavra ao vice-presidente para que ele possa falar do que se trata o assunto. Pelo amor de Deus. Nobres vereadores, eu estou apresentando aqui um requerimento do telefone que foi instalado na escola, no Senhor Ornário, no bairro do Pinhal. E a gente queria que desse um nome lá no telefone que vai ser inaugurado. O nome seria, o pessoal queria lá, o ex-vereador lá, Sérgio Maciel. Então, o vereador está fazendo uma sugestão para que a Câmara, os vereadores apoiem a sugestão e está fazendo uma indicação para o prefeito. O prefeito atende, né, se houver entendimento, se ele quiser. Né? Então, e os moradores do bairro lá parece que estão colhendo assinaturas, porque se na verdade lá vai funcionar é um centro tecnológico de capacitação. A antiga administração pleiteou esse junto com o vereador Sérgio sempre lutou ali pelo bairro, e ele pleiteou esses computadores, estão lá, e a atual administração está acabando de montar tudo direitinho, algo pioneiro, algo que quem vê lá é uma coisa muito boa para a realidade de zona rural principalmente. Então a sugestão do vereador é que desse uma homenagem ao ex-vereador Sérgio Maciel. Então eu vou ler o requerimento para os senhores. Se os senhores concordar, ele vai como uma indicação, uma sugestão do prefeito. Né? Você diz, senhor prefeito, conforme o requerimento aprovado em plenário, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Aioque, no dia 19 de 2 de 2014, indico a Vossa Senhoria que nomeie o Centro Tecnológico de Capacitação do bairro do Pinhal com o nome Vereador Sérgio Maciel da Silva. Haja vista que o empenho do ex-vereador para que tal centro existisse, bem como a intensa luta em prol do povo do Pinhal enquanto vivo. William da Silva Maciel, vereador, então ele faz essa sugestão e ele queria então que apresentasse em forma de requerimento. Se os vereadores concordarem, vai em forma de requerimento. Se os vereadores não concordarem, vai em forma de ofício. Mas é interessante ouvir os senhores vereadores. Então eu vou apresentar aqui essa proposta. Vereador Francisco. Sim, aprovado. José Mauro. É muito louvável o pedido do nosso novo vereador, porque quem
conheceu o Sérgio e viu o trabalho dele, como ele desenvolvia trabalho em benefício não só do Pinhal, não, da comunidade erocana. Ele amava a terra dele, então era louvado, eu aprovo sempre. Vereador Lázaro. Eu aprovo. João Batista. Primeiro, parabenizar o William pela atitude. O Sérgio, além de tudo, foi um grande amigo. E eu acho que é mais que merecido no nome dele esse ano. E fico feliz de contribuir e aceitar o nome dele lá. E eu acho que o bairro todo lá vai ficar feliz. E eu voto sim. Vereador Mauro dos Santos. Meu voto é sim. Rafael de Andrade. Sim, pela aprovação. Antônio de Meu Barro. voto é sim. Sim. Então o requerimento foi aprovado por unanimidade. Nós vamos estar então encaminhando ele para a prefeitura. Senhores vereadores, nós vamos estar passando assim basicamente 2 ofícios. Está em mãos dos senhores, estão sendo publicados no site da Câmara, no jornal. Eu tenho aqui 2 ofícios, um do deputado Duarte Virgílio, o ilustre filho honorário da cidade. O deputado Duarte é cidadão honorário de Aioca, um parceiro do município, e do prefeito municipal. E os 2 assuntos, aliás, os 2 ofícios é referente ao mesmo assunto. Então, eu vou ler aqui para os senhores do deputado Duarte. Senhor presidente, com minha cordial saudação, encaminho-lhe cópia do ofício que recebi do secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, em resposta ao pleito por nós formulado de priorização das obras de pavimentação do trecho que liga a Iruoca à Lagoa, acrescendo que já se encontra em andamento um procedimento licitatório para a elaboração dos respectivos projetos de engenharia indispensável para a execução da obra. Coloco-me este gabinete sempre à disposição, vale-me dar a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Então, o deputado Duarte, ele atendeu um pedido dessa casa ano passado. O presidente, na época, o vereador Mauro dos Santos, propôs um requerimento para que se agilizasse o procedimento do asfalto que liga a Iruoca à Lagoa, que é um sonho antigo, né, aqui dessas 2 cidades. Eu acredito que os cidadãos aqui, todos aqui já ouviram falar da ideia de fazer esse asfalto. E com o governo do senhor Anastasia, o programa Caminhos de Minas tinha como objetivo que todos os municípios chegassem e fossem interligados por rodovia de asfalto. E no caso específico de Iruoca à Lagoa, ainda não estava no programa. O secretário de Meio Ambiente, Adriano Magalhães, já tinha falado do assunto. O presidente então da Câmara solicitou ao deputado Duarte que intercedesse. Então nós aprovamos um requerimento aqui ano passado, encaminhamos para o deputado apresentou ele na plenária, lá na Assembleia Legislativa do Estado. O presidente da Assembleia acatou o pedido. O deputado estadual, Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, então ele acatou o pedido e encaminhou a quem de direito. Então, o requerimento foi mandado para a Secretaria de Obras. E ano passado, no final do ano, a mesa diretora, então, composta por mim, o vereador Mauro e o vereador Francisco, junto com o prefeito municipal, nós tivemos uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, com o secretário-geral do DR de Minas Gerais, lá na cidade administrativa, e onde também nós pleiteamos que fosse inserido no programa Caminhos de Minas essa ligação asfáltica. E na oportunidade, ele tinha me dito que a ligação asfáltica ela já tinha sido inserido
no programa Caminho de Minas, nós entramos no site, está no site do DR, e o próximo passo seria licitar a obra. É uma obra de grande envergadura, vai levar um tempo para passar por esse procedimento licitatório, que é muito complexo, e a previsão é de 2015. Então, esse assunto a gente está trazendo para os vereadores, para todos aqueles que acompanham os trabalhos da Câmara, para a população de modo geral. E agora também, essa semana, chegou aqui um ofício do prefeito municipal para a Câmara, que é encaminhando um convênio, então, que foi feito entre a CETOP, Secretaria de Obras, DR, Prefeitura de Alagoas, Prefeitura de Aioca, referente à ligação asfáltica. Então, é o ofício 19 de 2014, que diz assim: encaminhamento de convênio, prezado senhor, para conhecimento dessa Casa Legislativa, estamos encaminhando em anexo cópia do convênio número DR 30069/2013, celebrado entre o DR Minas Gerais e os municípios de Aioca e Alagoas, cujo objeto é a elaboração do projeto de engenharia rodoviária e execução das obras de melhoramentos e pavimentação da rodovia municipal trecho Aioca-Alagoas. Chamamos a atenção para a cláusula 5ª, que trata da execução e da vigência. Ora, então aqui está o convênio, depois vocês podem ler, e ele pediu para chamar a atenção da cláusula 5ª, que eu vou ler para os senhores. A cláusula 5ª é da execução e da vigência. O presente convênio terá prazo de execução e vigência de 15 anos, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por acordo entre os partícipes. Então, está chamando a atenção porque é uma cláusula meio, como eu posso usar a palavra assim, bem branda aqui, esquisita, né? Uma obra que a gente quer que comece a partir de 2015, ela tem um prazo de 15 anos, ou seja, pode ficar lá engavetado, um projeto lá, e entra governo e sai governo. Então essa casa aqui deverá continuar fazendo o papel dela, que é cobrar. Esse ano de eleições, a base do governador que vier pedir voto, a gente tem que cobrar isso. A oposição que vir pedir voto, a gente tem que cobrar isso, porque isso aqui é o interesse dos dois municípios, mas principalmente a Aioca. Principalmente a Aioca. A acessibilidade, o desenvolvimento e uma das coisas que, para mim, está aí também uma das principais, é a economia que o município de Aioca vai ter. Basicamente, o setor de obras vai ter com a não manutenção desse trecho. Particularmente, acho que é 26 quilômetros, que é a Aioca que tem que cuidar. Se isso vier a se tornar uma realidade, já imaginou quanto que vai beneficiar a nossa prefeitura? Então, é um assunto extremamente importante. Cada vereador tem a sua base partidária, ajude a cobrar isso, porque nós precisamos continuar cobrando, mas já é um passo, já está no programa, já está no orçamento. Agora tinha que sair a ordem de serviço, de execução, tinha que começar, para que aí a gente pudesse então ficar acompanhando. Mas de qualquer forma, queremos agradecer o prefeito pela atenção, agradecer o deputado pela atenção e o governo de modo geral por estar lembrando aí do município de Aioca. Bom, o próximo assunto é sobre uma reunião que nós tivemos na sede da FUNASA semana passada. Eu juntamente com o tesoureiro da Câmara, eu sou o gestor da Câmara, presidente da Câmara,
o vereador Francisco é secretário, mas na verdade é o tesoureiro da Câmara, porque ele que assina os pagamentos, então é o tesoureiro da Câmara, é um dos gestores da Câmara. Então ele e o vereador Mauro, que é também o presidente do controle interno, juntamente com os servidores da casa, nós tivemos um curso de controle interno. Está no site da Câmara, publicado. As nossas viagens, os nossos gastos, cidadão, está tudo lá no site. Só você clicar lá em contas públicas, entrar lá, quanto gastamos e o que nós vamos fazer. Porque aqui as nossas ações são claras. E nós fizemos um curso de controle interno lá em Belo Horizonte. E na semana que estávamos lá, a FUNASA me ligou, querendo tratar do assunto do ofício que nós encaminhamos para lá, e que ele queria falar por telefone. Eu disse para a secretária: olha, vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui em Belo Horizonte num curso, e eu vou na reunião. Nós fazemos uma reunião. Então eu deixei aí para vocês, senhores vereadores, aqui está, isso aqui é uma reportagem da FUNASA, tá? Isso aqui é uma reportagem da FUNASA, e nós tivemos na sede da FUNASA, superintendência, com os engenheiros da FUNASA, para tratar de um assunto que é de suma importância para o município. Ou seja, o município foi contemplado desde 2011 pelo governo federal para que seja elaborado um estudo técnico, tudo por conta do governo federal, para o abastecimento de água no município, as reais condições, o que precisa ser melhorado e o que tem que ser feito por momento, para curto, médio e longo prazo. Um estudo até uma previsão de 20 anos. Esse projeto, a empresa belga, engenheiros e consultores, é que ganhou a licitação. Ela já esteve no município, e há um ano esse projeto estava parado lá. Ano passado, juntamente com o presidente Mauro, nós tivemos na sede da empresa. E a empresa disse, o engenheiro Luiz Augusto, eu estou citando o nome dele aqui, espero que ele esteja me assistindo, porque ele me tratou de forma diferente no telefone e no e-mail do jeito que ele me tratou lá. Que a FUNASA estava há um ano com o projeto paralisado e não deixava eles voltar no município. Então o que nós fizemos? Nós fomos na sede da FUNASA, os responsáveis não estavam lá, fomos atendidos pela assessora do superintendente, inclusive o jornal Panorama, que está aí, senhores. Presta aqui, por favor. Na página principal está a foto da mesa diretora com a assessora e com a reportagem que nós fizemos ano passado lá. Então ela nos recebeu, nos atendeu, mas quando eu toquei o assunto da empresa, ela: olha, é melhor vocês oficializar isso. E aí nós tiramos foto com ela, fizemos a reportagem, chegamos aqui, dia 17 de dezembro, o presidente Mauro dos Santos enviou um ofício para a FUNASA pedindo explicações. No começo do ano, quando eu assumi, eles não deram resposta. Eu reiterei o pedido de resposta, e aí eu liguei para a empresa. E aí, estranhamente, o representante da empresa disse que não podia dar informações sobre o assunto para terceiros, e só a FUNASA que podia dar a resposta. Bom, eu disse para ele o seguinte: olha, eu não sou terceiro, eu sou representante dos munícipes de Arioca, represento a Câmara de Vereadores e eu sou fiscal. Eu falei: olha, se a sua empresa recebeu ou vai receber dinheiro para prestar serviço para a minha cidade, o senhor vai ter que prestar esclarecimento. E aí ele mandou um ofício e falou: então, eu estou querendo a resposta, o senhor é obrigado a me dar uma resposta. Aí ele me deu uma resposta, que está também protocolada aí, que só a FUNASA que podia dar a resposta.
Então nós encaminhamos essa resposta dessa empresa, que não quis dar melhor esclarecimento do projeto, para a FUNASA, e aí o superintendente adjunto, o senhor Marcelo Libani, uma fineza de pessoa, uma pessoa que eu quero publicamente aqui, ao contrário do superintendente Célio, que nunca nos recebeu, o senhor Célio nunca nos recebeu, mas o senhor Marcelo Libani foi de uma fineza, de uma educação. Ele ligou para mim e eu disse que queria falar com ele pessoalmente. Nós já estávamos em Belo Horizonte, então era um gasto a menos. Tivemos na sede da FUNASA, ele nos mostrou todo o corpo técnico da FUNASA, os engenheiros, o engenheiro responsável, o senhor Francisco Porto, mostrou o projeto e eles nos esclareceu o seguinte: a empresa tem que voltar no município, a empresa tem que fazer alguns ajustes no projeto que a FUNASA pediu. Ele falou assim: não é bem assim, a empresa tem que fazer ajustes no projeto, mas ela vai voltar à cidade. E assim que voltar, a gente entra em contato com os senhores. Então eu estou fazendo esclarecimento para a população de um assunto que, ao nosso ver, é prioridade, que é o problema do abastecimento de água. Essa semana, o senhor Marcelo Libani ligou novamente, dizendo que agora o superintendente, que é o Célio Rios, se não me falha a memória, ele entende que o prefeito agora precisa tomar pé do assunto, porque a Câmara está fazendo o papel que o prefeito deveria fazer. Então ele quer que o prefeito tome esse assunto. Por que o prefeito a gente não tocou o assunto do prefeito? Porque tudo isso que eu expliquei para vocês, eu mandei um ofício para o prefeito no final do ano, e ele deixou bem claro que o interesse dele era com a FUNASA. Eu tenho um ofício dele e que esses assuntos aí da FUNASA não era a prioridade era a Copasa. Então nós não mexemos mais com o prefeito, nós continuamos fazendo a nossa parte. E agora, ontem eu liguei para o prefeito, e ele mudou o tom e disse que a FUNASA, ligando para ele vai ligar aqui para a mesa diretora, para que a mesa diretora esteja com ele na reunião. Porque veja bem, senhores, é um projeto para melhorar, um projeto técnico para melhorar o abastecimento de água no município. Você vai ter todo o projeto na mão. O que o prefeito vai fazer, a gente não sabe. O que o município vai fazer, não sabe. Amanhã ou depois, seja a Copasa, seja a SAI, ou a própria prefeitura que for arrumar, ela tem um estudo prontinho. Topografia, gasto, consumo de água, tudo é o que a FUNASA está fazendo. O governo federal está dando o município de Ainhoca. Nós distribuímos cartazes na cidade. Qualquer cidadão pode ligar para a FUNASA e tirar o esclarecimento. Então, vou fazer esse esclarecimento para a população, para os vereadores, e tudo que vocês quiserem informar, nós estamos à disposição. Senhor presidente. Pois não. Eu só quero fazer uma pergunta e deixar o esclarecimento. O pessoal que está aqui, aí eu estou ouvindo. Então, muitas pessoas atrás de mim me perguntar se o SAI é gratuito. Eu tenho respondido que o SAI também tem uma taxa a ser paga. Então, estou aproveitando o convite do senhor e esclarecer a população que a intenção é que o SAI vai ser de graça. O SAI vai ter taxa, ele é do município, mas ele também é cobrado mensal. Então, obrigado por essa oportunidade, porque as pessoas vêm me perguntar na loja, no local de trabalho, você está pensando para um, então estou aproveitando aqui as suas palavras e deixar claro à população que o SAI também ele é pago mensalmente. Exatamente. Obrigado. Esse assunto até foi falado na nossa audiência. A verdade, gente, nós não podemos fugir disso. Nós não vamos conseguir, o prefeito não vai conseguir, ninguém consegue dar uma água de qualidade de graça para a população. Isso não existe. A diferença de SAI e de Copasa é que o SAI é uma empresa do município. Quem manda nessa empresa é o município. O diretor do SAI, quem coloca é o prefeito. A taxa mínima da Copasa para 6 mil litros de água é R$17. A taxa mínima do SAI, na maioria das cidades que implantaram,
é R$17. Mas então qual é a diferença? É 15 mil litros de água. A diferença é que o SAI cobra R$17 por 15 mil litros de água mês. A Copasa cobra R$17 por 6 mil litros de água. E a diferença é que a Impulsai é uma empresa do município. Mas como nós ainda não chegamos a um acordo do que vai ser, fica o esclarecimento do vereador aí. Muito bem. Eu quero apresentar aqui um requerimento para concluir, que eu também tenho que esclarecer aqui para a população e para os vereadores. No começo do mês eu mandei um ofício para o prefeito, perguntando para ele como é que ficou a questão dos empréstimos que a Câmara autorizou ele fazer ano passado. No passado o prefeito entrou com um projeto aqui, pedindo autorização para emprestar dinheiro junto ao BDNG para construir o prédio da prefeitura e para maquinários, correto? Pediu autorização para fazer um empréstimo. Esses dois empréstimos, os dois juntos estavam na casa de mais ou menos 1 milhão, os dois. 1.250.000 os dois, né? Foi autorizado, os vereadores autorizaram, tal. Só que não se falou mais do assunto. Então, no começo do ano, eu perguntei para ele do que se tratava, como que estava, se tinha conseguido o empréstimo. E o prefeito, ele então me respondeu o ofício. Ele não está aqui, mas está à disposição dos vereadores, dizendo que até a presente data não conseguiu o empréstimo. Por quê? Porque o município não se enquadrou nas normas, nos programas do banco, que é o Banco do Estado, né? Banco de Desenvolvimento. Mas não explicou o que é. Então eu achei, sim, na minha modesta opinião, que eu deveria passar isso para os senhores. E eu gostaria de apresentar um requerimento no plenário, se os senhores concordarem, para que ele explicasse por que não liberou. Por que não liberou? Que foi o motivo? Porque se o município queria emprestar o dinheiro, o município tinha que entrar com uma contrapartida. Que contrapartida é essa que no município não tinha? A gente sabe de algumas coisas, como folha de pagamento. Se folha de pagamento passar de 50%, o banco não empresta. Se o FPM do município tiver comprometido, não empresta. E umas outras coisas aí. Como ele não explicou, eu acharia agora, como ele vai tentar, né, novamente em 2014, eu gostaria que ele explicasse, pormenorizado, para essa casa, de fato, por que o banco não emprestou dinheiro para o nosso município. Que é até uma coisa até chata, né? Se não querem emprestar para o município, é porque não estão confiando no município. E é uma linha de raciocínio. Então, para a gente não pensar mal, seria melhor ele explicar melhor. Então, eu elaborei um requerimento e eu gostaria, então, de colocar em votação. Conforme o requerimento aprovado em plenário, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Airoca, no dia 19 de 2014, solicito melhor esclarecimento referente ao ofício 20 de 2014, onde Vossa Senhoria informa que o município não se enquadrou às condições estabelecidas para a habilitação dos programas do BDNG, sendo que gostaríamos de saber especificamente quais as razões pelas quais o município não atendeu as referidas condições. Então, sabemos que o maquinário é muito importante, o outro empréstimo é questionável, mas do maquinário houve um consenso dos vereadores. Então eu achei melhor apresentar para os seus vereadores, que o prefeito explique melhor para nós por que não. Então eu gostaria de apresentar esse requerimento, e se os vereadores concordam, de pedir para o prefeito explicar por que o banco não emprestou dinheiro no município. Eu vou apresentar o requerimento, vereador William. Sim, pela aprovação. Vereador Tony. Rafael de Andrade. Sim. Mauro dos Santos. Sim, pela aprovação. João Batista. Sim, pela aprovação. Plaza. Sim, pela aprovação. José Mauro Amaral. Sim. Francisco Lazo. Sim, pela aprovação. Eu gostaria de passar a oportunidade ao vereador João Batista, que está inscrito, para o assunto que ele
Tem para passar para todos os presentes. Em primeiro lugar, boa noite a todos os presentes, obrigado por terem passado a palavra. Sobre o esclarecimento, porque nós representamos o município, eu estou sentado aqui representando o povo. O ano passado, muita conversa, tanto na Câmara, que ouviu na rua, que não teve prestação de táxi, que a prefeitura não mandou uma prestação sem que usou o táxi na prestação de conta. Então eu queria esclarecer a população, o pessoal da igreja está ouvindo, que não veio nem a prestação de conta de táxi para a Câmara, porque não gastou R$1 com táxi no ano passado. Esse crescimento que eu queria fazer a população, quem está nos ouvindo, então é por isso que não veio empenho, não veio gastando tanto de táxi, porque o ano passado eu fui até o executivo, procurei na precisava, então foi esclarecido que não foi gasto R$1 com táxi, por isso que não tem prestação de conta de táxi. Então, muito obrigado. Muito bem. O senhor, o vereador José Mauro Amaral também foi inscrito. Senhor presidente, eu gostaria, antes da inscrição, fazer um pequeno esclarecimento aos vereadores aqui com relação ao SAMU, Pois não. se me permitir. Pois não. Então é o seguinte, esteve aqui na cidade reunido com o Conselho de Saúde, o senhor Giovanni de Varginha, que é carregado do SAMU na região. Então é o seguinte, lá, eu estive lá na reunião do Conselho e ele esclareceu bem que desde 2010 por aí está em tramitação a questão do SAMU. E o problema é o seguinte, lá eles escolheram a unidade da minoria, uma cidade, foi escolhida, Baipendi, São Lourenço, Varginha e Belo Horizonte e tal. Então, no esclarecimento dele, ele diz, por exemplo, que, então, por exemplo, uma pessoa que vai ser atendida pelo SAMU, uma emergência qualquer, seja de acidente de trânsito ou qualquer coisa, seja lá de Carvalho, ele vai passar no trevo Berioga, tem que ir lá em Minduri, e de Minduri que vai caminhar para onde for, por exemplo, para Belo Horizonte, ou para Varginha, ou para São Lourenço, ou para Baipendi. Então, a questão da briga nossa que nós queremos, que estamos lutando aí, é o seguinte, porque o hospital de Iruoca, há mais de não sei quantos anos aí, é que atende todas as emergências da região, inclusive os acidentes na pista, né? Corpo de bombeiro, todos os atendimentos do Corpo de Bombeiro para o Hospital de Iruoca, todos os atendimentos da Polícia Rodoviária Federal ou estadual é no Hospital de Iruoca primeiro. E agora, por exemplo, o Hospital de Iruoca está fora, não está nesse parque. Aí, então nós estamos lutando para trazer uma unidade para cá, de atendimento, que seja as emergências atendidas aqui, que o nosso hospital oferece essas condições. Então, ficou agendado com o Giovanni para dar um esclarecimento na Câmara aqui, orientar todos os vereadores. No dia 5, ele mostrou a maior boa vontade, então está agendado com ele. Na reunião? Na reunião da dia 5. Vamos colocar na pauta. Tá? Então a gente, o Giovanni, ele vai orientar todos os vereadores com relação a isso aí. E eu queria, assim, antes de solicitar dos vereadores também esse trabalho, assim, esse empenho, no sentido da gente lutar para que essa unidade seja aqui na Iruoca, o atendimento seja aqui. Eu, mais o presidente do hospital, já estamos em entendimento com o secretário de saúde, tudo, já entramos em fundo da resposta hoje, mas eu não sei ainda se o Carlinhos recebeu qualquer notícia lá. Então a gente está lutando para trazer essa unidade para cá, porque vai ser benefício para o hospital. Porque, por exemplo, uma unidade dessa aí, né, por mais simples que seja, vai receber nada 40 mil mensal, né, para atendimento. Então eu vou deixar para o Giovanni explicar aqui, sempre tem outros
E a gente já fica preparado para fazer um requerimento questionando essa questão. Quer ver? Só vou dar um detalhe para os senhores. Lembra aquele acidente gravíssimo que teve o Carlinho aqui do Armazém? Se acontecesse de novo e viesse o SAMU socorrer ele, não entrava dentro do hospital. Você tem um hospital aqui dentro da cidade, e um ótimo hospital, o hospital de Heliópolis está se tornando a diferença. Vai levar lá em Vitorino para depois voltar, ou ir para outro lugar. Foi mal elaborado isso. Isso, pois é. Então é o seguinte, diz o Giovanni que é por causa de distância para São Vicente, para aqui e para ali. Mas eu, do meu ponto de vista, eu acho que Vitorino não oferece condições. Ele não deve ter um hospital, não conheço, mas não deve ter a altura do nosso. Estão saindo de lá do hospital da divisão. Pois é. Senhor presidente, na hora, só um minutinho, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se esta casa já foi convocada pela Secretaria de Saúde um representante do Legislativo com relação à saúde do nosso município. Se já veio algum ofício da Secretaria solicitando ao vereador que fizesse parte da Secretaria de Saúde. Do Conselho. Não, esse ano não. Esse ano não chamou nada aqui. Agora, passando ao assunto da pauta, é o seguinte. Então aqui nós recebemos hoje esse convênio aqui, né? Que na causa primeira diz, por exemplo, que é... Só um detalhe, vereador, só consegue uma resposta aqui do vereador, é que eu fui convidado a fazer parte do conselho, só lembrando, em 2013, mas eu represento a instituição que eu faço parte, que é a Igreja Assembleia de Deus. Então, mas a casa, não. A casa é certa, não sei. Obrigado, vereador. Então, o convênio que já foi feito com o DR, assinado pelo prefeito, né, de Itamonte, DR e a secretaria lá, ele diz, por exemplo, que delega o município de Heliópolis, Alagoas, destinado à elaboração do projeto de engenharia rodoviária e execução das obras de melhoramento e pavimentação da rodovia municipal 3 Heliópolis, Alagoas, cuja diretriz passa pelos limites territoriais dos citados municípios. É um projeto simplificador a linhas de Minas, bem como a operação e as atribuições estabelecidas no artigo 24 da Lei Federal 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Então, esse convênio já foi firmado com os municípios de Heliópolis, Alagoas e o DR. E nós tivemos uma conversa aí com o Adriano Magalhães, que está muito empenhado também nesse sentido, desse asfalto. Então, houve uma sugestão que eu queria sugerir à casa, é o seguinte, da gente, é uma sugestão que eu vou fazer, da gente apresentar um título de cidadão honorário para o vice-governador Alberto Pinto Coelho Júnior e para o presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Antônio Pinheiro. Por que isso? Porque o Alberto Pinto Coelho, o Anastasia, vai afastar agora para ser candidato a senador. E o Alberto vai assumir o lugar dele. O Diniz é um presidente da Assembleia muito atuante, inclusive está aqui até na carta do deputado Duarte, já está aqui, por exemplo, o Diniz foi um dos que ajudou na colaboração lá desse convênio. E o que acontece? A gente apresentando um título para eles é um motivo de trazer esse pessoal aqui em Heliópolis para receber o título e nesse dia a gente já cobrar deles a assinatura do termo de serviço. Porque como o título que a gente vai doar vai ser, né, toma lá e dá cá. Por quê? Porque aí eles já assinam a ordem de serviço e as obras começam esse ano. Então essa prova quinta que fala 15 anos já tem início esse ano. Porque se mudar de governador, as obras já estão em andamento. Então o interesse nosso em apresentar esse título de cidadão honorário é simplesmente nesse sentido,
de que a Iroca já começa as obras esse ano. Correto, senhor vereador. É uma sugestão e o assessor jurídico está aqui para que a gente possa conceder qualquer tipo de cidadão honorário a quem quer que seja. Precisa ser criada uma comissão de no mínimo 3 vereadores. Eles vão analisar o histórico dos indicados. Havendo aprovação pela comissão, é apresentado um projeto de resolução ao plenário e o plenário vai decidir se aprova. Se o plenário decidir, então a casa entra em contato com os indicados para informando eles que eles foram contemplados. Eles vão ver a data que eles podem estar aqui para que a Câmara dê todo o suporte de elaboração dos diplomas, das honrarias e o custeio para a cerimônia. Então, da minha parte como presidente, eu estou à disposição do vereador para que isso aconteça. A casa, nós temos dotação orçamentária para esse fim também, então eu me coloco como gestor da casa, eu me coloco à disposição. Então eu vou escolher aqui 3 vereadores, junto com o senhor, junto com o assessor jurídico, para começar os trabalhos, né? Vai depender de vocês aí, dos trabalhos. E eu gostaria então de indicar 3 vereadores aí. Eu vou indicar o vereador Antônio de Pata Barros, João Batista de Frias e o meu vice-presidente. Aceita? Vocês aceitam? Então, você aceita, vereador? Vai ter muito tempo? Não, é o tempo vocês que vão definir. Você é no máximo de urgência. Vocês é que definem. Mais urgência. A data não tem um prazo, né? Não, não. Fazer todo o análise. Então, a comissão, deixa eu passar os carnavais da vida agora, né? Deixa eu passar os carnavais aí. Senta com o assessor jurídico e ele vai dar orientação como tem que ser o trâmite formal. A Assembleia lá disponibiliza, o próprio site tem todo o currículo deles. E vocês vão ver se eles merecem. Vocês 3 é que vão decidir. Entendeu? Vocês 3 é que vão decidir. Quem vai ser o presidente da comissão? O presidente da comissão vai ser o vereador William da Silva. A comissão, só para saber, a comissão vai ter prazo. É que esse prazo só começa a correr após dar entrada no histórico, na papelada necessária. Aí a comissão tem um prazo para analisar, que eu vou estar orientando. Tá ok. Aí a gente vai publicar essa comissão, tudo direitinho, a partir da semana que vem. Entendeu? E aí o vereador é o proponente ou autor do projeto. Senhor presidente, eu quero agradecer de antemão o apoio, porque isso aí não é interesse próprio, é interesse da comunidade, interesse do Iroca. Obrigado. Muito bem, senhores, eu quero agradecer a atenção de todos os que nos acompanham presente na reunião, pela internet, desejar a todos uma boa noite e declaro encerrado a presente sessão.